Mas eu acho, aí é um chute, tá? Eu acho que com o tempo, essa militância que tem uma capacidade de leitura mais objetiva tende a crescer e essa militância mais apaixonada e irracional tende a se desidratar, né? Ela vai ao longo do tempo desidratando, porque como o pessoal já colocou aqui, essa coisa da defesa veemente e da falta de argumento objetivo cansa, a pessoa fica cansada, né? Então ela fica batendo na mesma tecla e ela cansa, ela abandona. Então o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo uma consolidação dessa militância mais associada às pautas, na medida em que o pessoal passa a entender a importância das pautas, passa a entender a importância de se combater certas coisas, por que os conservadores são tão rigorosos com o combate a essas ideologias de gênero e a pedofilia, e ao combate a ideologias racialistas, dividir as pessoas por raça, né? Assim, raças criadas, ou como eles mesmos gostam de dizer, autoafirmadas. Eu me sinto negro, eu me sinto isso. Então, na medida em que a gente vai conseguindo desidratar essa visão identitária, a gente consegue, de certa forma, consolidar essa militância mais objetiva. O que acontece em relação a isso? A gente tem uma dependência. A gente precisa, mais uma vez, que o Jair Bolsonaro, como chefe de Estado, empenhe uma chamada reforma política. Tá? A reforma política que eu sonho, por assim dizer, e o pessoal me chama de utópico, acho que só passaria na porrada essa reforma política, porque seria a extinção de partido político com fortalecimento de candidaturas independentes, né? E o fortalecimento, a liberdade de iniciativa na criação de partidos políticos, retirar do TSE o poder de vetar a criação de partido político, e eu poder criar, como é em Israel, por exemplo. Amanhã eu e você, Fernando, a gente quer criar um partido político, é igual criar uma limitada, uma sociedade limitada. A gente vai no cartório e registra, tá aqui, ó, partido. Israel tem mais de 3 mil partidos políticos, de tudo que é assunto, né? Você permitir que as pessoas criem partidos políticos, né? Ou lancem suas candidaturas. Para mim, na minha opinião, não tem que ter duas casas. Câmara e Senado é a maior estupidez que tem. Você não precisa de Câmara. Basta ter um Senado com 3 representantes de cada estado. E eu acho 3 um exagero, 2 estaria ótimo, viu? Um Senado lá, são 26 estados, vezes 2, 50, e 6 e 6, 12, vai 52. Porra, um Congresso Nacional com 52 representantes, nossa, estaria ótimo, bom demais. No máximo, estourando, mais do que 120 é uma besteira. E a gente tem um número suficiente de gente para elaborar a lei, não precisa de 513 deputados. Desses 513, 400 e não sei quantos eleitos indiretamente, por cláusula de sei lá o quê, de filtro de não sei do quê, de cláusula de barreira, coeficiente eleitoral, não precisa disso. Acabar com toda a estrutura do judiciário, das cortes superiores, e ter um tribunal com 9 juízes eleitos pelo povo diretamente. Ponto, acabou. Esse, enfim, seria o ideal, na minha opinião, com descentralização dessas políticas, enxugamento. Excelência, Ministério dos Direitos Humanos, fecha essa porra. Você sabe quantos países, Fernando Melo, são dotados de Ministério de Direitos Humanos? Dos, sei lá, 190 e poucos que existem na ONU, sabe quantos? Não. É pior do que Só isso. o Brasil? É pior do que isso. 4. Brasil, Paquistão, Somália e mais um aí que eu não me lembro qual é. Somália tem Ministério de Direitos Nárnia. Humanos.
Então, tem que pegar esse Ministério dos Direitos Humanos, extrair uma Secretaria de Proteção da Criança e do Adolescente, mas não é para proteger o adolescente infrator, é para proteger a criança que é vítima de pedofilia, que é vítima de agressão. E extrair uma pasta de proteção aos idosos. Quer ter uma secretaria de proteção com base em hábitos sexuais? Então cria a Secretaria de Proteção dos Celibatários. Só essas 3, mais nada. Joga dentro do Ministério da Justiça. E acabou. Acabou. Acabar com o Ministério do Turismo, acabar com vários outros ministérios. Pô, parece a China, parece a Coreia do Norte esse negócio. Ministério de tudo que é coisa. Né? Vejam como é aí os ministérios da Coreia do Norte, da China, vocês vão entender o que eu estou falando. Façam uma pesquisa aí. Então, ter todo esse enxugamento. Com base nisso, Fernando, uma das coisas que eu mais defendo, que é a liberdade total de organização da sociedade em módulos políticos, seja em partidos ou em candidaturas independentes, iria ser muito bom para a militância. E digo mais, o quarto, a Ju Ginger aqui lembrando, é o Iraque. Iraque tem o Ministério dos Direitos Humanos. Brasil, Somália, Paquistão e Iraque. São os 4 países que têm Ministério de Direitos Humanos. O resto não tem, pessoal. Não tem. Cuba não tem, Rússia não tem, China não tem, Estados Unidos não tem. Então, assim... Porque nós somos pioneiros, Evandro. É porque nós somos iluministas. A gente está mostrando o caminho para o resto do mundo. Está mostrando e o resto do mundo não está indo. Nem a Suécia, nem a Noruega, ninguém tem esse tipo de coisa. Mas o que eu estava falando aqui é que a gente precisa de uma liberdade total para que as pessoas se organizem na sociedade sem entraves, barreiras, burocracias, que impeçam as pessoas de criar partido político livremente, por exemplo. Porque aí o que acontece? A direita inteira, Fernando, a direita inteira, por conta da lei dos partidos políticos e de como a organização política e como o sistema de representação no Brasil é todo canalizado para a política partidária, a direita inteira fica na mão da Karina Cufa. Se ela vai ou não abrir o Aliança, ou se ela vai ajudar o Jair Bolsonaro a convencer os deputados a migrarem para o PTB. O Brasil não pode depender de uma pessoa. Não dá para ficar na dependência de uma pessoa. A direita não pode ficar esperando a boa vontade da Karina Cufa para que ela possa se organizar, para que ela possa organizar sua militância. Não dá mais. Não dá mais. Karina Cufa, que diga-se de passagem, tem um ótimo relacionamento com o ministro que julga com base em astrologia. Não dá para a gente ficar na dependência de castas, de establishment. Não dá para a gente ficar dependendo de literalmente meia dúzia. Excelência, se essa meia dúzia que o senhor está falando, dos bolsonaristas incomodam, a outra meia dúzia incomoda muito mais. Atrapalha o país inteiro. Essa meia dúzia atrapalha a outra meia dúzia. Eventualmente atrapalha a Vossa Excelência quando Vossa Excelência quer conversar com o Roberto Jefferson. A gente atrapalha. A gente enche o saco. A gente tem aí a gente tem um participante lá direto do Chile. Ele está dizendo que lá também já tem aí o Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Então, Camila, mas olha só, lá é Justiça e Direitos Humanos. O que eu estou falando é Ministério dos Direitos Humanos, só, exclusivamente para cuidar disso. Aí vários países têm pasta da Justiça com Direitos Humanos acoplado. Eu defendo que o Brasil tenha o modelo chileno. Nós não temos, a gente tem um modelo lá em que a Damares fica fazendo audiência para receber travesti, para conversar com um deputado bacelar, com o deputado sei lá o quê, para destinar verba para ONG LGBT no Macapá. Tem que acabar com isso. Isso aí precisa acabar, encerrar com esse tipo de coisa. E aí, assim, o mínimo do mínimo, Fernando, para que a militância consiga se auto-organizar e auxiliar, isso é bom até para a esquerda, que estou dando uma dica.
né? Para a esquerda não ficar dependente dessas estruturas de teatro das tesouras que eles também têm lá do lado deles, com PCdoB, PCO, PT e etc., sindicato, CUT. Imagina se vocês aí, sei lá, os coletivos que vocês têm, os negócios tudo que vocês têm aí, vocês possam se organizar em partidos independentes. Vocês não ficam dependendo de acoplar o coletivo de vocês a uma determinada estrutura dentro de um partido já constituído. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para o Brasil, é bom até para a esquerda. Mas por que esse pessoal não quer deixar isso acontecer? É o establishment, é a turminha, é aquilo que eu estou falando, que o Moro vai dar a mão para o Lula uma hora. Eles fazem parte da mesma panela. E o que a gente precisa é se livrar dessa gente, porque a militância, vamos falar só da militância de direita, ela não precisa de um partido só. Isso é uma bobagem. Eu vou ficar dependendo da aliança. Aí chego lá na aliança, vou fazer uma reunião, quem que eu encontro lá na aliança? Sei lá, amanhã o Major Olímpio resolve trocar de partido, se filia à aliança, vou ter que encontrar com ele lá, ter que discutir coisa com o Major Olímpio. Não dá. Amanhã o Frota vai e resolve se filiar ao Aliança, vou impedir o cara de se filiar ao Aliança? Não dá, gente. Não dá. Isso que o Olavo já alertou há muito tempo. O Brasil não tem um partido conservador. E aí o que o pessoal faz para ler? Então vamos criar só um. Não! Não, meu Deus do céu. Quando ele fala que a gente não tem um, é que é pra gente ter 100, 200 partidos conservadores. Ter multiplicidade de partidos conservadores. Aí o pessoal pega a recomendação do Olavo e fala, não tem nenhum partido conservador, então vamos criar um e botar todo mundo lá dentro. E o pessoal raciocinando como se fosse o Corradini, né? Corradini que escreveu esse livro aqui, ó. Corradini é o criador do fascismo. Quem fala de união da direita é o criador do fascismo. Né? Tecnicamente, unir toda a direita e unir linhas divergentes na direita, isso sim é fascismo. Então, como é que faz para a gente poder ter um futuro sadio para essa militância, Fernando? Ao meu ver, criar mecanismos de liberdade para que as pessoas possam se organizar e se auto-organizar politicamente na sociedade. Acabar com esse negócio de partido ter que ser registrado no TSE e ter que obter 6 bilhões de assinaturas e ter que dar 6 voltas na órbita da Lua com as assinaturas e reconhecer firma no cartório do céu com carimbo de São Pedro e São Sebastião. Aí não dá, você nunca vai conseguir ter um partido de direita que seja. E aí você tem que ficar na dependência da Karina Cufa, do Luiz Felipe Belmonte, do Admar Gonzaga. A direita se coloca na mão de 2 ou 3 pessoas. E aí você fica lá de braço cruzado. E aí, e o Aliança? Vai sair? Não vai sair? Tô esperando. Manda para mim. Ai, pai, manda aliança para mim. Ai, papai, manda aliança para eu. Não dá pra gente ficar assim. A gente tem que chegar lá e falar: chega! Chega, chega, chega. Precisamos ter liberdade de organização política. Liberdade de organização política. É isso que a gente precisa para que a gente consiga almejar, Fernando, essa organização da militância na direita. Porque com vários partidos pequenos de direita, eu consigo chegar a um nível de discussão parecido com o que eu tenho, por exemplo, em Israel. Que eu tenho 5, 6, 7, 8, 10 partidos de direita. Tenho um partido religioso, Sefaradi, tenho um partido religioso, Ashkenazi, tenho partido mais ortodoxo, menos ortodoxo, partido ateu, não ateu, do Neocon, enfim. E eu consigo organizar todo mundo, separar bonitinho, não preciso unir. E essas pessoas vão dizer, bom, eu acho que o cara que melhor representa de todo esse espectro aqui de candidatos, o que melhor representa é o Netanyahu. Então a gente vai, de certa forma, emprestar o nosso apoio a ele, mas não há união, há um empréstimo de apoio, vamos todo mundo emprestar o nosso apoio a ele. E é assim que funciona a política de ágora, a democracia ateniense
funcionava dessa forma. O grande herdeiro da democracia ateniense é o Estado de Israel. O Estado de Israel herdou essa forma da democracia ateniense que a gente não está conseguindo implementar. Dependemos de quem? Do nosso chefe de Estado. Dar um tapão na mesa, ouvir quem tem que ser ouvido. Não ouvir o Jorge. O Jorge não entende nada disso que eu estou falando. Então quem que Vossa Excelência precisa ouvir? Aqui, ó. Tem que me ouvir. E assim, eu escondo as credentials para o pessoal falar, ele é muito arrogante, etc. Mas na hora que me der no saco, eu vou botar todas as credenciais na mesa e falar, Vossa Excelência tem que me ouvir. Tem que ouvir Fernando. Tem que ouvir o Alan, sim. Tem que ouvir o Bernardo, sim. Tem que ouvir o pessoal do BSM, sim. E, last but not least, Olavo tem razão. Tem que ouvir o Olavo, sim, senhor. Tem que parar e ouvir o velho, né? Tem que ouvir. E, assim, isso que eu tô falando não é utopia. Isso é um plano de ação. Ah, mas é impossível isso, aquilo. Não, não tem nada impossível. É um plano de ação. A esquerda conseguiu passar o que é mais impossível no Brasil. Aborto. Fizeram aborto na cara de vocês. E olha que a Dilma tentou passar aborto. E a Dilma ficou numa situação tão delicada que ela teve que vir a público dizer que ela era contra. Porque ela foi tão pressionada. Na época da Dilma era um negócio, não. Aborto não vai passar, isso não vai passar de jeito nenhum. Né? Fernando Henrique perdeu a eleição porque o Boris Casoy perguntou para ele se ele acreditava em Deus e ele gaguejou. Hoje em dia, não. O cara falar que não acredita em Deus é uma honra. O cara vai lá e fala, não acredito em Deus, sou ateu e etc. Né? Então, olha a janela de Overton que a gente passou, né? E hoje os caras passaram um aborto na cara de vocês. O que era impossível há um tempo atrás é tranquilo. Então, essas coisas que eu estou falando, que são coisas jurídicas bobas, eu não estou falando de mudança super na Constituição. Tudo isso que eu estou falando está previsto em lei federal. Qualquer porcaria de MP consegue fazer essa reforma que eu estou propondo aqui. Essa reforma política que eu estou propondo aqui está toda prevista em legislação federal. Você não precisa sequer de uma reforma constitucional para isso. Isso aí, tudo que eu estou falando para vocês não está na Constituição. Agora, Jair Bolsonaro, que eu acho que ele quer, mas ele está devidamente preparado para fazer isso? Ele não está preparado porque ele não se equipou no Palácio do Planalto. Portanto, as críticas que a gente faz ao governo e a cobrança que a gente faz ao Jair são cobranças e críticas para que ele possa colher os frutos em 2022. Rapaz, com uma estrutura dessa, nunca mais você vai ver a esquerda no poder. Isso aqui vira uma Polônia. Você nunca mais vai ver a esquerda no poder. Dá para o povo a oportunidade do povo se organizar para você ver o que acontece. Rapaz, Barroso, esses caras aí, você nunca mais vai ouvir falar. Esse aí é o imbecil coletivo segunda geração. Você nunca mais vai ouvir falar desses caras que estão aí pentelhando a nossa vida. Nunca mais vai ouvir falar. E olha, são modificações simples para que a gente possa ter essa organização da militância. É 2 ou 3 leis federais aí. Portaria, coisa de TSE, etc. Olha, garanto, asseguro que essa reforma é factível, não tem nada de utópico. Lógico, o pessoal lá no Congresso vai espernear, Supremo Tribunal Federal vai dizer que é inconstitucional, vai mandar a DIN, vai brecar, o establishment não vai entregar isso de graça para vocês. Não vai. Mas se Vossa Excelência não bater o pau na mesa e não fizer no Palácio do Planalto aquilo que Vossa Excelência fazia no Super Pop, aí a gente não consegue nada mesmo. Porque se o senhor tivesse desistido de agir, se o senhor tivesse desistido da forma com que está desistindo hoje, se tivesse desistido lá no Super Pop, Vossa Excelência não teria sido eleito. A eleição foi o primeiro passo que Vossa Excelência deu, não é o último. Ser eleito não é o último passo, é o primeiro. Agora tem que continuar caminhando aí para conseguir essas coisas. Mas tem que ouvir as pessoas certas, né?
E as pessoas certas estão aqui na Super Live, estão no Brasil Sem Medo, estão na Shockwave Radio, né? Então todo dia a gente está falando, está alertando.